Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922, Escola Padre Éfrem, episódio 5. Professora entrevistada Jocely Souza da Silva. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Filmagem da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem, agora do prédio mais novo que fica nos fundos da Escola Padre Éfrem. 3. Entrevista com a professora Jocely Souza da Silva. HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o norte, ao oriente, ao ocidente, ao coração do planetinha. Então, estamos aqui com mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, episódio 5, com a entrevistada professora Jocely Souza da Silva. Teremos muitas novidades, muitos temas que serão tratados aqui em mais esse episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Vamos começar com o nosso cafezinho, atualizando vocês sobre os números do canal. Muito bem, nós temos então, em 28 dias, nós tivemos 453 visualizações. 22,3 horas exibidas, mais 7 inscritos. Em 365 dias, nós atingimos e passamos da cota a previsão que nós havíamos feito. São 4.597 visualizações, ou seja, passamos quase 100 visualizações da nossa previsão em um ano. 296 horas exibidas no ano, 81 inscritos no ano. Queremos agradecer a todas as pessoas que estão dando o devido valor à nossa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra. São muitas pessoas buscando assistir os nossos vídeos e nós estamos muito felizes. Nesses últimos dias deu assim um verdadeiro salto de visualizações, buscando aí a história da Escola Padre Éfrem e os temas tratados na área da educação. Estamos muito felizes que os nossos colegas e os nossos alunos estão aí buscando saber quais são as ideias que estão passando pela cabeça desses professores que ou trabalharam ou ainda estão trabalhando na Escola Padre Éfrem. Muito bem. Em
todo o período do canal, que é mais de um ano, então, são 5.440 visualizações, 355 horas exibidas, 134 inscritos. Até por último, agora já vimos que tem mais inscritos, se eu não me engano, 138, 139. Mas até não atualizei aqui o meu registro. Mas eu quero dizer para vocês que 355 horas é praticamente 1 hora por dia, né? No ano todo. No mínimo, uma pessoa está assistindo o vídeo a cada dia. Isso é muito bom para nós, né? Principalmente para nossa autoestima, né? A gente sabe que pelo menos uma pessoa ao dia está acessando o vídeo. Nesse período todo que nós temos canal. Pelo menos um está assistindo o vídeo inteiro. Isso, para nós, é muito positivo. Poderia não ter ninguém assistindo, né? Poderia vários dias ficar sem ninguém assistir. Em alguns dias, 1, 2 assistir. Mas não, todos os dias tem alguém assistindo os vídeos da professora Isabel no canal YouTube HL História Legal. Por isso estou muito contente de levar para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vale a pena assistir, refletir, um conteúdo que vai ajudar na nossa vida a pensar em algumas questões quanto à educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos netos, né? São tantas crianças e jovens que estão necessitando da nossa orientação e assistir, né, a um canal desse que trouxe aí o tradicionalismo como uma opção que também os jovens podem seguir desde criancinha até se quiser, que é uma tradição muito bonita e traz assim uma alegria, tanto na área artística como na área da gineteada, do tiro de laço, né? As questões ligadas ao frigorífico, as pessoas incomodadas com a economia e com a política podem aí conhecer alguns conceitos da história, da política, da economia e podem entender melhor o mercado, podem entender melhor a situação econômica e, quem sabe, mudar um pouco seu raciocínio, né? Até de aplicação no mercado, né? Então, fiquem com esses nossos vídeos, né? Não falamos aí na religiosidade nos Campos de Cima da Serra, que foi uma websérie fantástica. Nós estamos em tratativas aí para as 2 últimas religiões que eu havia prometido, Testemunhas de Jeová, não recebemos ainda o retorno, e o Centro Espírita de Umbanda, né, que nós temos aqui na rua onde fica, né, o meu canal, que é na Santos Dumont, que é um centro umbandista onde existe um sincretismo. O sincretismo significa assim, para cada santo católico existe um santo africano, né? Então é muito bonita essa religião, eu não conheço profundamente, por isso gostaria de entrevistá-los. Estou em tratativas, né? Não posso prometer para vocês, porque não depende só de mim, eu preciso que as pessoas tenham a disponibilidade de abrir as portas para nós mostrarmos, né, a intimidade da sua religião. Então, nós estamos aí com essas 2 religiões bem diferentes uma da outra, né? Mas que no fundo existe uma ligação, que é através dos santos, né? Dos personagens históricos envolvidos no cristianismo. Porque o cristianismo está envolvido na Umbanda no momento que há o sincretismo, né? Que é representar cada santo africano com um santo da Igreja Católica. Então existe aí uma ligação entre eles, né? Uma ligação entre essas religiões. Então, vocês têm mais de 60 vídeos que trazem conteúdos que merecem ser assistidos, que trazem reflexão, ou sobre a história política, econômica, ou sobre a religiosidade, ou sobre a educação, sobre o tradicionalismo, enfim, tradição, religiosidade
política, economia, história, filosofia, sociologia, desses temas que nós tratamos aí, ciências humanas. Né? Esse canal é um canal de ciências humanas. Muito bem, então, aquele cafezinho que eu prometi para vocês é bem sucinto. Porque o que nós trazemos aqui, com essa entrevistada, que é uma professora Jocely Souza da Silva, ela trouxe aí para nós a questão de que ela chegou a trabalhar com a educação ambiental no início dos anos 2000, no início. Então eu perguntei para ela, mas já havia essa preocupação com a educação ambiental? Sim, já havia, ela me disse. Vou trazer para vocês aqui, porque eu já tinha notícia que já havia muito mais tempo a preocupação com o meio ambiente aqui no Brasil remonta ao século XVIII e XIX. Pasmem! Nossa, mas no século XVIII e XIX aqui no Brasil já falavam sobre educação ambiental, sobre o meio ambiente, sobre a preocupação ambiental? Sim, já se falava. Eu trago aqui para vocês José Augusto Pádua, Um Sopro de Destruição. É um livro fantástico. É um livro fantástico. Pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista. 1786, portanto, século XVIII, a 1888, século XIX. 1888 é o ano que foi abolida a escravidão. A gente sabe que ainda existe, né? Mas vamos torcer para que um dia o nosso país leve a sério a legislação e venha realmente abolir a escravidão em nosso país, né? E valorizar toda a diversidade, todas as etnias e tratar o seu povo, um povo miscigenado, como um povo de muito valor, né? A riqueza da diversidade cultural, econômica, política, a maneira como as pessoas conduzem as suas vidas, administram seus lares, né? E como administram também o seu lazer, o seu passatempo, com a sua cultura, religiosidade, suas festas, seu folclore, é muito riquíssimo em nosso país. Em todos os países, né? Mas estamos aqui focados no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Nos campos de cima da serra. A natureza fez tudo a nosso favor. Nós, porém, pouco ou nada temos feito a favor da natureza. Nossas terras estão ermas e as poucas que temos roteados são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado, destruidor da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente e, como o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará, reduzidos aos páramos e desertos áridos da Líbia. Virá, então, este dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. José Bonifácio de Andrada e Silva, representação à Assembleia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, 1823. Esse texto que acabei de ler para vocês é de José Bonifácio, em 1823, apenas um ano após a proclamação da independência do Brasil. Ele já estava preocupado com a questão ambiental. Veja como é urgente. A cada passo encontramos e sentimos os vestígios desse sistema, que reduz um belo país tropical ao aspecto das regiões onde se esgotou a força criadora
devastadora da terra. Onde quer que se a estude, a escravidão passou sobre o território e os povos que a acolheram como um sopro de destruição. Joaquim Nabuco, o abolicionismo, 1883. Então, esse segundo pequeno texto que lemos para vocês é de Joaquim Nabuco, em 1883, 5 anos antes da abolição da escravatura. Então, esse livro é um livro fantástico, né? É um livro que foi escrito em 2004. José Augusto Pádua, Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista. Eu comprei quando fiz mestrado, né? Quando estava fazendo mestrado, o meu mestrado foi de 2007 a 2010, né? Então fica para vocês a dica aqui de mais um livro valoroso sobre a questão ambiental e para vocês verem o quanto é importante a questão ambiental. Fiquem com a entrevista da professora Jocely Souza da Silva, né? Que está imperdível. Ela trata diversos temas sobre educação, conta sua história, como começou, quando ela chegou a trabalhar na 23ª Coordenadoria Regional de Educação, que na 23ª Coordenadoria, além dela ser supervisora da Escola de Ensino Médio, das escolas técnicas na região, ela também era encarregada da questão ambiental. Então, fiquem com esse vídeo que ele está imperdível. Traz também a filmagem do prédio mais recente da Escola Padre Efrem, que é um prédio robusto, uma construção robusta, né? E que merece, assim, um belo destaque e, quem sabe, no futuro seja transformado em um belo arquivo histórico dos Campos de Cima da Serra, que é o que a professora Isabel está lutando aqui com esse canal. Nunca esquecemos que nós abrimos esse canal em prol dessa questão muito nobre, que é a abertura de um museu e arquivo histórico nos Campos de Cima da Serra, aqui em Vacaria, né? Um local onde possa resguardar todos os pertences, não digo todos, mas uma boa parte dos pertences históricos que estão acumulados por diversos repartições públicas em diversos locais, né? E documentos que estão dentro e fora da cidade, distribuídos em diversos locais inadequados, sem ter o tratamento devido, sem estar sendo preservado, somente depositado. Então, a minha grande luta é essa, é pela educação e pela história, a preservação histórica do patrimônio histórico dos Campos de Cima da Serra. Um abraço a todos vocês, não esqueçam de curtir o nosso canal, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para que ele continue a existir como essa janela aberta aqui dos Campos de Cima da Serra para o restante do nosso querido planetinha. Um abraço a todos vocês! Patrono é Frei Efrem de Pederneiras.
representado ali na arte dos alunos. Direitos dos alunos. Ali, ó. Direitos dos alunos. Então, se as pessoas pensam que nós estamos aqui na escola, ali o dever do professor. Ali, dever do professor. O professor também tem deveres e contas, né? Então, os professores conhecem os seus direitos e seus deveres. Eles não estão aqui a passeio, ó. Deveres do aluno. Então, o professor também mostra as normas, os deveres dos alunos. Por quê? Porque a sociedade tem que ter normas para funcionar. A primeira escola estadual do estado do Rio Grande do Sul, em Vacaria. Ó, os trabalhos que eles têm são trabalhos maravilhosos que os alunos fazem, né? Se as pessoas acham que dentro da escola nós estamos ensinando coisas que não devem para o aluno, muito pelo contrário. Nós ensinamos, fazemos um belíssimo papel ensinando a ser cidadão, né? Então essa é uma escola maravilhosa que tem 101 anos, esse prédio aqui é mais recente. Há 101 anos a Escola Padre Éfrem faz um trabalho de qualidade para a comunidade vacariense aqui nos Campos de Cima da Serra. Olha só maravilhoso voltar aqui, né? Porque dá uma sensação de nostalgia e saudade da aula, né? Muita saudade da aula, muita saudade dos meus alunos. Quero deixar um imenso abraço para os alunos da Escola Padre Éfrem. Aqui, Montante, capital. Olha aqui, estavam trabalhando isso aqui, ó. Isso aí que eu saiba é juros, né? Estão trabalhando aí as 4 operações, formas sobre juro. Depois as pessoas dizem que na escola não é ensinado nada que preste, pelo amor de Deus, né? O que é uma composteira sobre os resíduos. Mais trabalhos dos alunos aqui, né? Com certeza que são trabalhos das séries iniciais, né? Com certeza, séries iniciais fazem trabalhos para ir desenvolvendo as habilidades, né? Então, olha só, alguém que escreveu aqui, ó. Confiança é um tiro no pé, que será? E se eu falasse que sim, será? Se eu falasse que sim, será? Que iria te assustar? Olha o cachorro, olha que verdadeiros artistas. Tem alguns que são os artistas, fazem desenhos fantásticos, né? Olha esse cachorro aqui. E aqui estão expressando, na parede não deveria ser, mas eles estão expressando o que eles pensam, né? Agora aqui, ó, mais trabalhos, a infância. Minha infância, ó. Conto aqui, ó. Conto, minha infância. Aqui sobre os jogos, ó, a infância dele tem jogos, né? Outros têm balões, gatinhos, bola, né? Eles estão falando sobre a infância deles. E aqui sobre Vacaria, ó. Vacaria, os símbolos de Vacaria. Olha aqui que lindíssimo isso aqui, né? Olha que lindo esse desenho. Esse aqui tem a maçã, que é o símbolo de Vacaria. Vacaria produz maçã, os maiores produtores
lado de quem não conhece a escola, quero dizer que muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, a escola ensina o que realmente tem que ensinar. Métodos contraceptivos, claro, tem que mostrar. É prevenção, é saúde. Isso aqui eles têm até a obrigação, né? Métodos contraceptivos. Olha o trava-língua aqui, ó. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? O trava-língua, ensinando eles a pronunciar, né? Trava-língua é para ensinar a pronunciar, melhorar a pronúncia das palavras. Então, nós estamos mostrando para vocês aqui, né, o quanto é importante a escola na vida dos estudantes, na vida das crianças, a educação. A educação, tudo aqui no Éfren, ó, tem ali, ó, local de saída, tudo organizado. Se desse incêndio, alguma coisa, tudo seria, né, tem tudo certinho ali, extintor, olha ali, primeiro andar, indica a saída, não fuja dos seus problemas. Alguém botou ali, não fuja dos seus problemas, para brincar, mas pode servir para as duas coisas aqui, né? Então, essa é a Escola Estadual de Ensino Médio, que também tem o ensino fundamental. Aqui, ó, Laboratório de Ciências. É que eles devem estar fechados. Laboratório de Ciências. Se tivesse aberto, eu iria mostrar para vocês. Então, claro que tem algumas deficiências, mas o capricho das professoras, ó, ensinar o calendário, ali, ó, Jesus protegei a nós, né? São coisas boas, né? Olha aqui, atenção, mantenha a sala organizada para a próxima turma, tá certíssimo isso, né? Há uma organização, né? Aqui, ó, parabéns, se preocupa com o dia do aniversário dos alunos, combinados, ó. Fazer as atividades com capricho, prestar atenção na aula, levantar o dedo e esperar sua vez para falar, mantenha a sala limpa, organizada, conversar na hora certa, respeitar os colegas, a professora e os profissionais da escola, jogar o lixo na lixeira, falar baixo, cuidar com carinho do material escolar, seja educado e gentil. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos educando, né, gente? Nós estamos educando, né? São coisas necessárias, são coisas necessárias à educação, né, das crianças que serão adultos, né? Então eu penso que a escola faz o papel dela e muito bem feito, né? Essa aqui é a geladeira, a leitura dos livros, ó. Eu acho muito legal esses projetos, né, da geladeira, né? Acho muito legal, muito interessante. E uma excelente iniciativa da Escola Padre. Aqui, ó, pintadinhos, né? Igual na lixeira. Ali tem um bebedouro. Então, é uma escola que tem toda a infraestrutura, né? Toda a infraestrutura, né? E futuramente, né, esse prédio tem 101 anos de trás, né? E menos tempo esse de trás aqui tem menos tempo, mas ele seria perfeito para um arquivo histórico dos campos de cima da serra, né? Porque arquivo histórico de verdade, né?
Eles cuidaram por 10 anos e depois, por falta de verbas, tiveram que somente depositar. Né? É muito triste isso, né? Porque é história empresarial. Mas aqui, tá falando do Padre F, tá misturando. Não estou misturando nada, tudo está interligado. Né? Esse aqui é um imóvel estadual e é um imóvel antigo aqui de Vacaria, que fica na frente da Praça Daltro Filho. Agora eu vou mostrar aqui o refeitório da escola. O refeitório da escola, onde eu já almocei muitas vezes. Uma comida maravilhosa, já almocei muitas vezes com os alunos, Tudo muito bem organizado, E provei muitas comidas boas e gostosas aqui nesse refeitório. É isso então que nós queríamos mostrar sobre as instalações da escola Padre Éfrem de Bellevaux, que está há 101 anos contribuindo com a educação para o estado do Rio Grande do Sul, mas sobretudo para Vacaria, Rio Grande do Sul. Porque os alunos do estado são do município também. Os seus pais moram aqui, trabalham aqui, sustentam os filhos aqui, eles começam a estudar uma boa parte no município, depois eles vêm para as escolas estaduais continuar os seus estudos. Então, na verdade, tanto o aparelhamento do município como do estado fazem parte da educação de todo o povo vacariense, né? A escola pública, a rede pública municipal, quando termina, daí eles vêm para o estadual terminar os estudos. Sujeitos da história: Jocely Souza da Silva, professora. Nossa entrevistada, Jocely Souza da Silva, habilitada em língua portuguesa há 25 anos na área 2 e na área 3. Formada na FALEG, Faculdade de Letras de Vacaria, trabalha com o ensino médio, segundos anos e terceiros anos, e para séries iniciais. Iniciou sua carreira como contratada inicialmente, em 1998, sendo concursada na rede pública estadual no ano de 2000, assumindo em Bom Jesus, onde permaneceu por 10 anos. Trabalhou durante 4 anos na 23ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, como supervisora do ensino médio e das escolas técnicas. Na Escola Padre Éfrem iniciou em 2012 como professora no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui na Escola Padre Éfrem para gravar mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Entrevistaremos hoje a professora Jocely, que tem uma carreira bastante grande na educação. Ela é muito atuante, já foi atuante em várias áreas dentro da educação, nos campos de Cima da Serra. E agora nós vamos conhecer um pouco da sua história e da sua visão da educação aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, no extremo sul do planetinha. Um abraço a todos vocês. Então, Jocely, você pode se identificar, dizer se você é daqui, de onde que você vem? Bom dia, sou Isabel, meu nome é Jocely, eu sou natural de Vacaria, trabalho atualmente na Escola Padre Éfrem, a minha disciplina é língua portuguesa. Então, assim, eu sou
professora de língua portuguesa há 25 anos, eu estou no estado. Sou nomeada na área 2 e na área 3. Aqui na Escola Padre Efrem, de manhã eu trabalho com o ensino médio, terceiros anos e segundos anos. E no turno da tarde eu trabalho também na língua portuguesa com os sextos anos. Uma disciplina a qual eu escolhi desde quando eu estudava no ensino. Eu estava concluindo o ensino médio, eu já sabia que eu queria ser professora de língua portuguesa. Então, no final do terceiro ano, eu fiz minha inscrição para o vestibular. Na época, aqui em Vacaria, nós tínhamos somente a FALEV. Então, eu sou uma professora da FALEV. E depois a UFES que assumiu a FALEV. Então, pode dizer para nós a FALEV, que é para eles entenderem, que é, bem antiga. Né? Ok, então a FALEV é uma instituição que tinha em Vacaria, que era a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, até naquele momento, era a única faculdade, né, que tinha aqui em Vacaria. Então, eu me inscrevi, como estava colocando para vocês, no final do terceiro ano do ensino médio, em dezembro eu fiz a inscrição, e em janeiro eu fiz o vestibular. E naquela época, o vestibular assim, era bastante concorrido. Mas eu fiz, né, passei, né, fui bem classificada, e aí eu comecei a fazer letras. Daí eu escolhi, tínhamos aqui letras, no caso português e literatura, e letras, no caso português e inglês. Então eu escolhi português e literatura. Em 1993, daí eu me formei. A minha turma foi a última turma da FALEV e a gente concluiu já com a UFES, daí a UFES que tinha assumido a FALEV. Nós somos a primeira turma formada pela UFES. E Jocely, quais foram os desafios para você? Porque a gente sabe que a tua etnia tem muitos desafios que nós, como brancos, né, não sofremos. Qual foi o desafio para ti, assim, primeiramente, em conquistar esse título de professora? Até posso colocar assim, prof. Claro, houveram esses desafios. A gente sempre, no caso, pensava se ia dar certo ou não, se ia ser aceito ou não, né? Mas eu sempre, assim, dificuldades não teria como colocar alguma, mas porque assim, ó, eu procurei sempre, assim, aproveitar as oportunidades. Como daí, no caso, né, eu escolhi fazer letras, eu estudei, no caso, eu fui bem classificada, eu concluí a faculdade, daí depois, naquela época, não tinha assim, também seguido concursos, né, para o estado, até para o município. Também não tinha as cotas, né? Isso, explica um pouquinho, assim, qual é a importância das cotas para a etnia. Eu acredito assim, ó, até sendo bem sincera, eu não concordo com cotas. Pode falar a tua opinião, fica bem à vontade. Porque no caso, assim, ó, eu acredito, deveria, né, no caso, quando deveria, eu deve, todos teriam oportunidades. Então, daí cada um faz possível, né, no caso, ó. Eu tenho oportunidade, a professora Isabel teve oportunidade, nós poderíamos ter escolhido a mesma disciplina, vou lá e estudo, assim como ela iria lá e estudava. Então, por isso que eu acho assim, ó, eu penso no momento assim, que cota já parece que já está assim, te excluindo. Então, quer dizer, ó, tu vai entrar, ó, por ser negra, tem a cota lá, tem para 5. Então, quer dizer, se não tivesse, no caso, cotas, eu teria que entrar com o que eu aprendi, com o que eu estudei. Então, eu acredito que cotas, eu vejo dessa maneira que é uma maneira que está excluindo. Não seria, não precisaria, né? Ter cotas. Na tua opinião, então, não precisaria? Na minha opinião, eu acho que já é um meio de exclusão. A gente tem muito, Jocely, ainda a aprender sobre a exclusão e a inclusão. Isso. Então, assim, até te peço, assim, se eu cometer alguma gafe, né, que tu me desculpe, mas eu me sinto assim, eu estou em aprendizado, né? Como acho que a maioria da população está aprendendo a perder o preconceito, né? E a incluir as pessoas, seja ela de que etnia for, né? Isso, com a capacidade de cada um. E a gente sabe que hoje, né, realmente está existindo qualquer concurso,
diz lá, tanto por cento é para cotas, não sei o quê. Eu acho que não precisaria. As pessoas deveriam ter oportunidades iguais e tentarem vencer, né? Um concurso, uma prova. E na universidade, você sofreu algum tipo de preconceito ou você foi bem aceita? Não, prof, foi bem tranquilo. Nossa, minha turma, assim, até eu era uma das alunas mais novas da turma. Eu tinha colegas que já eram professores do município, outros que estavam lá fazendo a faculdade. E a nossa turma, assim, era bem, assim, da gente, éramos bem amigos, né? A maioria eram mulheres, né? Nós tínhamos 2 colegas homens, mas sempre foi bem tranquilo. Eu nunca percebi. Talvez, de repente, eu não estando junto, alguma coisa tenha acontecido ou comentado. Mas, assim, ó, na minha presença, sempre foi bem tranquilo. E que ano foi a tua formatura, tu lembra? 1993. 93. Já é. Porque tempo. a minha primeira licenciatura, que foi curta, que é a área 2, né, como tu comentou ali, foi em 1982. Tem bastante diferença, né? Então já muda bastante, né? De uma década para outra, né? Eu espero que a gente esteja avançando, né? Na inclusão. Tu acha que está avançando ou tu acha que houve uma regressão nos últimos tempos? Pois é, vamos falar no caso com relação à inclusão. A gente teria que ver qual tipo de inclusão. Mas eu acredito que, houve um avanço sim, mas deve existir mais, né? Teria que ter outras maneiras para que houvesse mais inclusão. Sim. Bom, então você se formou e foi difícil conseguir. Que ano tu conseguiu entrar na... Sim, não. Eu formei em 1993. Eu trabalhava de secretária, eu trabalhava de secretária de um advogado, depois eu trabalhei numa outra empresa de maçã, na parte de secretária, e daí depois eu disse, mas eu fiz letras, eu quero trabalhar na língua portuguesa, né? Eu gosto da língua portuguesa. Então daí eu sempre me inscrevi em contratos, no estado, tanto no estado quanto no município. E daí eu me inscrevi no município, no estado, e daí eu fui chamada. No estado, eu comecei como contratada, né? E daí depois em 2001, houve um concurso, daí que eu fiz o concurso e passei. Eu fiz esse concurso aí também. Eu entrei em 2000, em 2000 eu entrei. 2000. Isso. E daí eu estava 2 anos com contrato. E daí eu entrei, fui chamada, passei super bem, né? Me preparei, eu queria mesmo, né? Também me preparei, claro, e fiz o concurso. Então nós fomos colegas de concurso em 2000. Eu acredito que sim. 2 histórias bem diferentes, né? E em 2000 a gente conseguiu entrar. Qual foi a primeira escola que tu deu aula? Então, mesmo sem concurso, qual a primeira que tu deu aula? A primeira escola, então assim, eu me inscrevi no estado, né, para contrato, e eu me inscrevi eu me lembro que na época eu me inscrevi para 2 ou 3 municípios, né? Eu me inscrevi para Vacaria, para Muitos Capões e para Bom Jesus. E eu fui chamada para Bom Jesus. Longe, tu teve que se deslocar, então, ou tu foi morar lá? Eu fui morar lá. Eu passava a semana... Fica complicado, né? Sim. Eu passava a semana toda lá em Bom Jesus. Mas daí eu fui para lá, né, uma escola lá de Bom Jesus, né, de ensino médio. Primeiro me chamaram na área 13, que é ensino médio, e depois, daí eu fiquei... E eu tinha também me inscrito para a área 2. E tu lembra o nome da escola em Bom Jesus? Porque é a educação nos campos de cima da serra. Sim, a escola Frei Getúlio. Frei Getúlio. Ensino médio Frei Getúlio. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, nossa, para mim foi uma mudança, né? Imagina, eu tinha que morar lá não tinha e voltar. E na época, daí, claro, eu morava numa casa lá com uma senhora, que até quando eu cheguei lá, eu fui indicada porque outras profs aqui de Vacaria também moraram com ela. Então daí eu, como as gurias sabiam que eu ia para lá, disseram, mas vai, fala com a fulana e tal, né? Que com certeza ela vai querer que tu fique com ela. E realmente eu morava lá, né? Durante a semana, e nos finais de semana eu vinha para Vacaria. E daí quando eu cheguei lá, na escola no Frei Getúlio, tudo, né? No caso assim, para contrato, era contrato, né? E tudo bem, fui bem aceita. Isso foi em 1990? Não, foi 98. 1998.
Então, isso assim, quando tu entrou na sala de aula, porque eu quero fazer uma comparação como era aquele tempo e como é hoje. Sim. Qual foi o impacto lá daquela época e tu comparar um pouquinho com hoje, assim, mudou muito? Como é que é? Sim, claro, com certeza mudou. Principalmente assim, ó, eu entrei lá, era no turno da noite, ensino médio, quando eu cheguei para a sala no terceiro ano. Assim, eu disse, nossa, terceiro ano, né, nós vamos lá. A sala cheia, não dava nem assim pra gente caminhar. Então, Quantos alunos lá? Tinha mais de, eu acho que tinha uns 30 alunos, mas era super cheio. E daí eu ia, claro, isso foi numa metade do ano, no mês de julho. Eu nunca vou esquecer. E daí eu tinha uma prof, daí essa prof, daí, acho que ela entrou em licença, alguma coisa assim, daí eu fui assumir o contrato lá. Mas assim, ó, entrei na sala de aula, eu me apresentei, eles ficaram sabendo que eu estava lá como professora contratada, eu coloquei tudo para eles, né? Que eu era formada em letras, tudo, e que eu era de vacaria, que eu ia trabalhar com eles até o final do ano, que a princípio, né? A gente nunca sabe depois, não sabia, né? Se ia continuar ou não. Mas assim, o conteúdo eu sabia, né, professora Isabel? Então eu tinha domínio do conteúdo, por mais que eu não tinha trabalhado ainda. Que é o mais importante, né? Para um professor é o domínio, né? E quando eu vi que o conteúdo que ela estava trabalhando era conteúdo que eu gostava, assim, então foi bem tranquilo. Os alunos me receberam super bem, a direção da escola também, meus colegas, e foi uma época assim bem muito boa que eu fiquei lá. Inclusive, quando depois eu fiquei 2 anos de contrato, quando eu abri inscrições para o concurso, eu fiz, olha só, eu fiz para Bom Jesus e Vacaria, tanto é que eu tinha gostado de lá. Eu fiz para Bom Jesus e Vacaria. E me chamaram na nomeação para Bom Jesus. Então, chamaram para lá. E eu fiquei, então, no caso da minha vaga. Então, daí eu assumi ali. Tu só, digamos... Saí do contrato para ser Mas o que a gente diz quando é contrato? Efetivou, né? Tu só efetivou, foi né? efetivada. E daí fazia 2 anos que eu estava lá, eu continuei lá com eles, né? E fiquei, com a Isabel, 10 anos em Bom Jesus. Olha, eu nem sabia que tinha ficado tanto tempo lá. Sim, tanto é que eu me adaptei super bem. E eu vinha para casa sempre só nas sextas-feiras, né? E ia na segunda de manhã, às 10h30 eu sempre ia, de ônibus. A gente era sempre assim. Nós sabíamos a hora que a gente saía daqui, ou de lá. A gente nunca sabia que hora chegava, porque não tinha asfalto ainda naquela época. E por que tu veio pra cá, então, já que ficou uma década Isso, lá? eu fiquei 10 anos lá. Então, se tu ficou de 98 a 2008? É. Nossa, bastante. Bastante. Então, assim, eu trabalhei lá no Frei Getúlio, numa gestão, eu fui vice-diretora do turno da manhã, tá? E nessa época, quando eu era vice-diretora, eu era vice-diretora num turno e no outro turno eu dava aula, né? Porque eu estava nomeada 2020. Aí que estava na coordenadoria, era na gestão, no estado era a Ieda Crucius, governadora. 2008. E a prof. Ana Jara, que era a coordenadora. E sempre que eu vinha à Vacaria, né, eu vinha todo final de semana, eu sempre ia na CRE, antes de ir para Bom Jesus, na segunda-feira de manhã, para pegar material, se tinha alguma coisa. Então era sempre eu que fazia isso. Eu que trazia material da escola para a CRE, eu levava coisa daqui para lá. Lá na escola, eu sempre fui bastante atuante, assim, né? Eu fazia lá, claro, todas as funções da vice-diretora. Eu fazia parte de RH, eu fazia efetividade. Tu sempre foi bem atuante dentro das escolas, né? Então eu fazia efetividade, então eu estava sempre em contato com o pessoal da coordenadoria, ali, direto. Em reuniões, era sempre, vinha a diretora junto comigo, eu sempre vinha com ela, então a gente estava sempre assim. Tá, tranquilo para mim, eu já estava acostumada com ficar em Bom Jesus. Eu disse, nossa, acho que para Vacaria nunca vão me chamar, porque eu até também tinha passado. Mas eu passei, no caso do... E tu ficou na mesma escola esses 10 anos? Fiquei na mesma escola, muito bom. Fiquei na mesma escola lá. E tu fazia 20 horas, 40 horas? 40, porque 20 40. 40. Daí a gente estava depois nessa direção e 20 horas de sala de aula. E teve uma tarde que eu estava lá na escola, daí tinha uma ligação da coordenadoria, da coordenadora Najara, dizendo que na outra semana, quando viesse para a Vacaria, era para mim me deixar ali na CRE, que ela queria conversar comigo antes de ir para Bom Jesus.
não, isso é normal, o cara sempre queria falar, coisas assim, né? E daí, chegando na coordenadoria, a conversa era de que ela estava me convidando para vir para a CRI. Olha que legal. Nossa! Então, na verdade, tu foi só ascendendo, né, Isso, Juscelina, na tua carreira. Isso é muito bonito, né? Verdade, é isso. Então, assim, nossa, não esperava, imagina, e eu sempre pensava, nossa, eu tenho que conseguir ter uma transferência para a Vacaria, coisa assim, né? Tem que vir para a Vacaria. Facilitava tudo, né? Imagina, estava 10 anos lá. Mas daí porque a tua família é toda aqui. Sim. E daí, por isso que tu ia... Eu ficava a semana toda e vinha no fim de semana. Vinha sempre no final de semana. Sim. E daí, nessa segunda-feira, eu fui lá, ela disse assim, que a conversa era que você não queria vir para trabalhar. Daí resolveu tu trabalhar na ali, eu disse, mas será? Daí que eu disse assim, daí estava ela e a prof. Elenira Kramer, que era do RH, na coordenadoria, e a prof. Mara Caio, eram as duas do RH, e daí elas conversaram comigo e a prof. Ana Jara, que era a coordenadora. Daí ela disse, o que tu acha de tu vir trabalhar conosco, daí a gente coloca tu no pedagógico, ela disse, né, tu é atuante, tu é bem organizada, e tudo assim, né, tem perfil para fazer isso. Foi uma valorização mesmo, né, do teu trabalho. Daí eu disse, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Ela disse, claro que vai, a gente se ajuda, tudo, né. Daí eu fiquei assim, eu queria vir para cá, claro, né, mas também eu gostava de lá, e eu estava na direção da escola, né, eu disse, nossa. E tu veio para que setor dentro da CRI? Qual foi a tua função? Pedagógico. Mas era supervisão? Não, era supervisão. E daí eu atendia dali, até hoje, né? A gente era colocado ali com pastas, né? Tu sabe, né? Sim. Então daí quando eu cheguei, era pedagógica, a prof. Marília, que era a chefe pedagógica maravilhosa, né? E daí... Como é que era o nome dela completo, tu sabe? A prof. Marília Guazelli. Guazelli. A gente gosta assim de nominar até para dar essa valorização para os profissionais. É verdade. Nossa, a Marília é uma pessoa maravilhosa. Me recebeu assim, super bem, como as outras meninas, todas lá do pedagógico. E daí foi distribuído as pastas para mim. Daí eu fiquei atendi as pastas de supervisão das escolas do ensino médio, das escolas técnicas, que daí tinha, que era o curso de magistério, né, aqui. Já tinha em Bernardino aí? Isso, daí eu atendia o curso de magistério lá no Frei Getúlio, que eu também já na época eu era professora. Porque atende a região, né? Já atende a região. E daí eu atendia o curso de magistério do irmão Getúlio e o curso técnico do Bernardino. E daí eu tinha a pasta também, que daí as paradas de educação ambiental era comigo, ensino religioso. Já tinha educação ambiental na época? Que bom. Que ano que foi esse? 2008? Foi 2008, 2009, que a gente ficou. E daí foi isso, deu tudo certo. Nossa, tu ficou quantos anos ali na CRE? Uns 4 anos. E tu teve alguma dificuldade ou tu foi assim? Não, foi bem tranquilo, nossa. E o aprendizado assim, enorme. Meu Deus, como eu aprendi. A gente aprende muito, né? Muito, muito. E eu lembro que naquela época eu já tinha feito uma pós em administração e supervisão escolar. Nossa, isso para mim foi muito bom. E todo aprendizado, nossa, tu sabe, né, prof? Todo aprendizado que a gente tem, que daí não é só da tua escola, é de todas as escolas, tu vê as situações, tudo. Então, para mim, isso foi muito bom. E parece muito simples, assim, a gente falando, mas na verdade vai bastante esforço da pessoa, né? Sim. Tem que estudar bastante, exige bastante estudo, né? E a nossa pós que eu fiz, que era administração e supervisão, nossa, era presencial, assim, todos. Tu fez aonde essa pós? Eu fiz aqui em Vacaria, era um grupo pessoal de São Paulo, e tinha professores do estado e professores do município. A gente fez durante umas férias, nós pegamos janeiro, fevereiro, até metade do mês de março, todos os finais de semana, precisava na sexta-feira. Era sexta-feira à noite, sábado, manhã, tarde e noite, e domingo, manhã e tarde. Eu considero muito importante isso que tu está falando. Para a gente concluir. Para mostrar para as pessoas que o professor estuda a vida toda, inclusive nas férias. Né? Então, porque a minha faculdade, a licenciatura plena também foi de férias. Eu estudei nas férias. A pós-graduação também foi de férias. Então, para eles entenderem que a gente se forma, vai para a escola e continua estudando uma vida inteira. Então, a gente praticamente não tem férias.
Com certeza. E até eu lembro que quando foi anunciado esse curso, e várias pessoas queriam, até a gente conseguiu formar, nós formamos uma turma bem grande. Eram os professores do estado e professores do município. A gente disse, é das férias, vamos lá, a gente fez, assim, presencial, que eram os professores dessa universidade. Esses dois que eu fiz também, tanto após como a licenciatura plena, era presencial também. Então, para eles entenderem isso, sabe? Porque a nossa profissão, a maioria das pessoas, elas não sabem como funciona na verdade. Então, existe um imaginário em torno da nossa profissão que não é real, e é isso que eu quero quebrar esse paradigma, né? Isso. Esse paradigma. Pode continuar. Então, tudo que, no caso da faculdade, foi toda presencial, 4 anos, né? A pós-graduação também foi toda presencial, então por isso que E na época nem existia a distância, né? Não, acho que não existia. Na nossa... a gente fez ali, não existia. Então foi assim, e daí, no caso, trabalhei, 4 anos, né, na coordenadoria, no final ali do governo, né, dos 4 anos, daí a Profina Jara colocou para nós. Quem quer ficar na CREI, esperar o próximo coordenadora, ver se quer continuar, ou quem quiser ir para a escola, daí ela liberava a gente para ir para as escolas. E aí que foi que eu decidi vir para o Padre e estou... tu iniciou aqui então em que ano? Foi em 2012, então, 8, 9, 10, mas foi em 2012, então. 10, 11, acho que 2012. 2012. Ou 13, 12 ou 13. Daí eu vim para eu decidi, eu morava aqui próximo e tal, vou para breve. E veio para a sala de aula daí. Vim para a sala de aula. E agora eu vou te pedir qual o impacto de voltar para a sala de aula. Tu não está mais em Bom Jesus, tu não está mais naquela escola que tu começou, que era 10 anos antes. E o que daí assim, qual foi o impacto agora, né? Que já dá quase 20 anos, né? Do 10 que tu ficou lá, mais 4, dá 14 anos, né? 14 anos depois, mudou alguma coisa na educação? Eu quando eu cheguei no Padre Efraim, no caso assim, sendo nomeada, né, então daí a diretora era a prof. Vera Zanotto, também fui bem recebida por ela e pelos colegas, tudo. Daí ela disse que ia trabalhar com ensino médio e ensino fundamental. Então daí de manhã eu comecei com o ensino médio também, prof. Isabel. Eu cheguei aqui, era no 3º ano, eu disse, eu acho que os 3º anos. Quando eu comecei com Jesus, era no 3º ano, a primeira turma que eu cheguei. Aqui no Padre Efraim também. Eu cheguei, era no 3º ano. Eu estava vendo, eu entrei antes de você aqui, eu entrei em 2009. E fiquei 7 anos, porque até no início de 2016 eu saí, né? Então, o 2009 inteiro, 10, 11, 12, 13, 14, 15, exatamente. Entrei em 2009, tu entrou em 2013. Eu estou mostrando esse paralelo, porque eu vou estar mostrando, inclusive com as colegas, para ver assim, o que uma estava fazendo, o que a outra estava fazendo, e para as pessoas verem que realmente é a vida de professor, né? A realidade, né? Verdade. Então, daí eu cheguei aqui, claro, daí nas turmas eram, sabe, foi no início do ano, né? A gente trocou no final do ano, e daí no início do ano, a prof. Vera, que era a diretora da escola, disse que ia trabalhar no 3º ano da manhã, e para completar a temporada eu ficava sempre no 2º ano. E o meu ensino fundamental, eu ia ficar de noite na educação de jovens e adultos. E daí tínhamos também aqui na escola o ensino fundamental. Eu lembro que eu trabalhei, tinha T4, T5, T6, e 6º, 7º, 8º ano. Que eram as séries iniciais, né? Então eu trabalhei de noite com o ensino fundamental. Tu chegou a pegar a alfabetização ou não? Não. Nas T's? Não. Tu pegava já o ensino fundamental. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Séries finais, eu acho, né? Séries finais. Tá. E de manhã eu trabalhava com o ensino médio. Mas assim, a diferença que eu posso colocar com relação ao Estado trabalhando com Jesus, claro, alunos também, é diferente tudo. Mas aqui eu percebo assim, não sei se porque quando eu cheguei era no 3º ano que eu peguei ali no primeiro dia, né? Uma turma assim, excelente. Nossa, eu amei. Era um aluno assim, eles
Não que os hoje não estejam assim, tão interessados, mas eram alunos assim, preocupados em aprender, eles se preocupavam assim, não vou vir para aula por isso, amanhã não sei. Não, eles vinham todos os dias para as aulas, eles aprendiam, eles questionavam, eles eram interessados. Eles tinham que usar o uniforme? Usavam, sim. Tinha uma disciplina mais rígida, digamos, em relação a hoje, naquela época? Eu acredito que está no mesmo, só que assim, o que eu percebo hoje, é rígido também, mas os alunos não levam com seriedade. E claro, nesse outro tempo, assim, eles assim, falavam, era só uma vez, né? Então, assim, talvez até seja com relação ao próprio aluno, ou a mudança, né? Que a gente falava, era aquela orientação e pronto, assim, não é que eles não questionavam, eles sabiam, tem que vir no uniforme, tem que vir no uniforme, o horário é esse, o horário é esse. Então, isso que eu percebo, assim, que houve uma diferença que hoje, claro, os alunos, assim, temos alunos interessados, mas às vezes, assim, eles resistem mais, são mais resistentes a cumprirem, né, a cumprirem ordens, a cumprirem, assim, orientações. Há uma diferença na disciplina, né? Sim. E o número de alunos, aquele terceiro ano, tu lembra, seria uns 30 alunos ou mais? Sim, as turmas nós tínhamos bastante alunos. Não chegava a 40 alunos? Não chegava. Mas uns 30 alunos. E hoje, o terceiro ano do Padre Efraim tem quantos alunos? Hoje nós temos 3 terceiros, mas são turmas pequenas, máximo 20 alunos. Eu, como professora, diria mais fácil trabalhar, né? Com certeza. Porque eu peguei turmas aqui no Efraim com 44 alunos. E era um tempo muito agitado. 2009, que eu te disse que eu entrei, a 2015, eu peguei um período muito agitado com turmas muito grandes. Muito grandes. E eu acho até que nem, atualmente, né, as turmas são pequenas, não sei se em outras escolas, né, mas a gente não tem conhecimento, mas que nem de manhã, os alunos que trabalham, estudam de manhã, daí tornam as turmas pequenas, porque nós temos turmas à noite em outras escolas, só que os alunos até então não trabalhavam, né, e do tempo para cá eles trabalham, então daí muitos pegam um emprego o dia todo e daí eles procuram estudar à noite. E à noite tem mais alunos agora, então, em relação àquela época? Eu acho que escolas, quando é ensino médio regular, eu acredito que tem alunos mais à noite, porque eles trabalham durante o dia. Tu acha que esse contexto mudou por causa da pandemia? Teve impacto a pandemia? Eu não acredito que não. Eu acho que houve essa mudança devido mesmo às pessoas quererem trabalhar. A necessidade de trabalharem, e as turmas de manhã ficam menores e... Mas por que tu acha que no mercado de trabalho agora os alunos estão indo mais trabalhar do que antes da pandemia? Pois é, eu não saberia dizer por que está ocorrendo isso. Talvez seja necessidade em casa, né? Ou talvez que a gente até vê nossos jovens, nossos alunos, a maioria se tornam pais e mães, né? Mais cedo. Então talvez isso faça com que eles procurem trabalhar para sustentar a família. Então, daí, claro. Né? Claro. O que tu gostaria de acrescentar, assim, agora vou deixar livre, assim, para tu dizer aquelas ideias principais que tu pensa e que é importante para a educação como um todo, quanto a políticas públicas, verbas, como é que está essa questão? Eu acredito e espero que um dia aconteça assim, no caso do quê? Deveria existir mais, assim, políticas públicas ligadas à educação, principalmente que fosse mais levado assim, para alunos do ensino fundamental, né? Fundamental final, alunos do ensino médio, e que para que eles pudessem ter mais oportunidades. E essa questão do ensino médio tempo integral, tu é a favor ou contra? Por quê? Poderia colocar assim, se o aluno não necessita de trabalhar, ele deveria estar na escola. Então, talvez seja essa, é necessário, mas tem que ser organizado. Né? Não sei, a gente não sabe como que vai proceder isso, mas se for algo a ser organizado
que colabore com o aluno, eu acredito que é bem viável, teria que ter claro. Aqui no EFRE ainda não tem tempo integral. Não, nós ainda não temos. E tem alguma fala que venha a ter? Acredito que sim, porque eu acho que é uma ideia do Estado e que todas as escolas do ensino médio. E como que está a transição do ensino fundamental, séries iniciais, está indo para o município ou não? Ou aqui no EFRE está normal? Nós está normal, a gente não chegou a nenhuma conversa com nós aqui, professores ou da escola, em relação dessa possibilidade. A gente ouve comentários, né, de fora. Mas vocês ainda têm pré? Não, pré já. Vocês têm a partir de que série? Primeiro ano. Primeiro ano. Fundamental. E tem alguma ideia, assim, desse primeiro ano passar para o município ou não? Não chegou até nós nada. A gente viu comentários, mas assim, de sair daqui dentro da escola, alguma coisa, ou chegar para nós, professores. Quantos alunos tu acha, mais ou menos, assim, que tem a escola? Eu acho que nós temos uns 800 e pouco alunos. E à noite teria quantos, assim, mais ou menos? É que à noite eu não sabia que mais de tipo, porque, né, no caso, nós temos... Está atuando mais de dia. De noite, sim, só tem o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Mas assim, com relação à quantidade de alunos, eu não... E o que tu acha, assim, quanto à valorização do profissional da educação? O que tu acha, assim, que teria necessidade de rever, assim? Bem tranquilo, assim, ó, uma coisa normal. O que o profissional, ele deveria ganhar um pouco melhor por causa do mercado, por causa das questões econômicas? O que tu acha? Eu acredito assim, eu lembro que quando eu era pequena, a gente ouvia falar, nossa, que o professor, né, ganhava super bem. E ganhava, que a gente ouvia, né? No momento atual, eu acredito que assim, nós ganhamos, né? A gente ganha razoavelmente bem. Poderíamos ganhar mais com relação ao salário, deveria ser revisto isso, né? E a gente deveria ganhar mais. Não tentar ser mais valorizado, talvez, quem vai nos valorizar? Nós temos que primeiro, né, a gente se valorizar, mas poderia, com relação a ser mais valorizado assim também. Mas tu acha, assim, que o ganho do professor atualmente, assim, com o valor do custo de vida, como é que está essa relação? Com relação ao custo de vida, a gente tem que daí se organizar, né? Não é muito apertado, não? Tudo assim, tudo subiu, né? Vai no supermercado, vai na farmácia, outros itens, cada semana ou até a cada dia, assim, a gente percebe um aumento. E o nosso salário, a gente não percebe um aumento, então deveria ter um aumento. E qual é o recado que você deixaria, assim, para as pessoas da tua etnia, da etnia preta? Tá, vamos colocar assim. Claro, no caso somos negros, tem os brancos, mas a gente tem que pensar assim. Todos temos os mesmos direitos, né? Então cada um tem que procurar seus direitos e não deixar que a cor da pele nos torne inferiores. Então eu acredito assim, aproveitar as oportunidades, correr atrás do que quer, né? Que tudo a gente consegue. Que a tua luta foi, assim, constante, né? Pelo que eu percebo. Foi constante. Tu passa uma tranquilidade, mas a gente sabe que deve ter tido os desafios do dia a dia. Né? Assim como para o branco, ou qualquer cor que seja, também tem os desafios. Porque às vezes não é a cor da pele, às vezes é um outro detalhe na pessoa que não agrada o aluno. Né? Pode ser a personalidade, pode ser um traço de personalidade, qualquer coisa pode desagradar o aluno, né? Sim. Nós temos esse desafio na sala de aula. Com certeza, e a cada ano, né? Porque cada ano tu pega uma turma diferente. E um recadinho para os pais, assim, porque os pais também têm que se comprometer com a educação, né? Com certeza, né, professor Isabel, que a gente pensa assim, alguns alunos, né, o pessoal da manhã, tem que haver, assim, os pais, claro, os pais são responsáveis pelos alunos, mas principalmente tipo, alunos da manhã, eles, assim, por serem adultos, às vezes, assim, os pais nem sabem realmente o que está acontecendo, às vezes os pais não sabem se vieram para a escola,
Quando o aluno está no ensino médio, poucos pais vêm para a escola, a gente percebe que os pais vêm, enquanto o filho está até no final do ensino fundamental. Então, acredito que os pais devem participar mais, sim, da vida escolar dos seus filhos até eles concluírem o ensino médio. E só porque eu já estava esquecendo, tu acha que houve uma evasão escolar maior com a pandemia, após a pandemia? Ali no primeiro ano após a pandemia a gente percebeu que houve uma evasão. Os alunos acabaram evadindo já durante a pandemia e no ano seguinte alguns não retornaram. Mas agora, acho que com relação à pandemia, assim, não... Eu acho que está voltando. Está voltando, sim, está ao normal. Que bom, né? A pandemia, claro, houve essa parada, mas agora já retornaram, sim. Então tá, tu quer dizer mais alguma coisa? Ou eu posso encerrar o vídeo? Eu acho que é assim, né, Prof. Isabel, a gente que trabalha com educação, eu gosto, assim, se tu entra na área de educação, tu tem que entrar, assim, no caso, fazer o que tu gosta. Eu escolhi língua portuguesa, uma disciplina que muitos não gostam, né? Eu gosto muito e procuro, assim, sempre inovar de um ano para o outro, claro que o conteúdo é o mesmo, mas tem maneiras de fazer diferente, até tu se relacionar com os alunos. Então, assim, ó, a gente tem que fazer o que a gente gosta e independente, como nós colocamos ali, independente da desvalorização, independente do salário que a gente ganha, a gente tem que vir assim todos os dias e fazer com amor. Fazer o melhor com o que se pode, né? Como diz o Cortella, né? Isso, fazer o melhor com o que se tem, com o que se né? tem, e a gente consegue, a gente faz o melhor. Isso aí. Essa entrevista maravilhosa aqui com a professora Jocely, aqui da Escola Padre Efrem, que está mostrando o perfil, né, de professora, uma carreira longa, né, Jocely? Tu tem aí uma previsão para aposentadoria ou tu prefere prolongar o mais possível? Eu até, quando puder me aposentar, claro, eu quero me aposentar e depois fazer algumas outras coisas. A gente sempre gosta de investir também em outras coisas que, de certa forma, estão ligadas com a educação também, né? Com certeza. Então, deixamos aí um abraço do canal YouTube HL História Legal para todos os alunos, para a comunidade escolar, para os pais, né? E que esses educandos nunca deixem de sonhar, né? Nós devemos sonhar para conseguir concretizar, né, aquilo assim que os nossos projetos, né, aquilo que a gente visualiza para o futuro. E eu penso que não tem futuro sem passar pelos bancos escolares, né? Com certeza. Os bancos escolares é o fundamento, né? É o principal. É o principal, é como numa construção, os fundamentos da construção. Se não forem bem feitos os alicerces, a construção cai. Né? E sem uma boa educação, a própria profissão está comprometida. Então, um abraço a todos vocês. Este Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 425 a 427. Silva Jocely Souza Dá, entrevistada professora da Escola Padre Efrem de Língua Portuguesa. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir o nosso Instagram. Ele é um verdadeiro cardápio com todas as capas de todos os vídeos do canal YouTube